Seis pontinhos, hein, turma? Dá pra sonhar, será? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Bora falar um pouquinho a respeito dessa vitória aí do Palmeiras de 1-0 contra o Bahia, terceira vitória seguida dos três zagueiros do Abel, que eu particularmente tenho gostado muito. E eu tava lá no Allianz, acompanhei de perto, sou pé quente, trouxe mais uma vitória pra gente aí, estamos encostando no Botafogo. E tem muita gente que já tá sonhando já com a possibilidade de poder chegar nesse caneco aí, de poder disputar o título com o Botafogo. É difícil, é verdade. O Botafogo ainda tem um jogo a menos, mas a gente tem um confronto direto que pode diminuir essa distância para 3 pontos e aí jogar uma pressão absurda para cima do Botafogo, né? Mas eu não vou falar disso agora, vou falar mais precisamente dessa vitória de 1-0 Palmeiras contra o Bahia. É, Palmeiras que mais uma vez, entendo eu, foi muito equilibrado dentro de campo. Teve uma rotação, no meu modo de entender, mais devagar do que contra o São Paulo, né? A postura parecia outra, parecia muito mais cadenciada, muito mais morosa, até em alguns momentos, muita lentidão na troca de passes. Mas isso pode ser também em virtude de um Bahia muito fechado. O Bahia que veio com uma linha de 5 atrás e uma linha de 3 na frente, e não só isso, encurtou demais o espaço entre as linhas, jogando num bloco extremamente baixo, o que dificulta muito para a gente encontrar aquele passe nas entrelinhas, né? Onde o Veiga gosta de movimentar por ali, aonde o Breno e o próprio Endrick têm se movimentado por ali para receber essa bola, e muitas vezes também aonde os próprios alas, né, do Palmeiras agora nessa 3-5-2 às vezes jogam por dentro e acabam por ir por aquela posição do campo. Só que como o Bahia veio com essa linha de 5 e a linha de 3 muito próximas, isso ficou muito difícil de acontecer. E o Palmeiras teve sim uma certa dificuldade de encontrar espaço, né? Tanto que o Abel precisa fazer uma alteração ali, que é colocar o Luan mais para trás para dar abertura para Murilo e Gomes. Ele explica isso na coletiva e eu quero falar a respeito dessa coletiva também, porque eu achei muito interessante, tem alguns pontos e principalmente a postura do Abel. Mas voltando, Palmeiras teve dificuldade, apesar de criar algumas jogadas, né? Uma jogada no primeiro tempo que chama muita atenção, uma bola para o Breno Lopes, que ele poderia ter jogado no meio para o Endrick, ele meio que bate cruzado de perna esquerda, fraco na mão do goleiro, e aí é mais um ponto que o Abel chama a atenção, para a gente passar a bola para quem está melhor colocado. A gente viu muito nesse jogo aí, pelo menos umas 3 vezes, tanto no primeiro tempo quanto principalmente no segundo tempo, de jogadores que tinham a oportunidade de fazer o passe para alguém que estava melhor colocado para poder fazer o gol e decidiram pela jogada errada, decidiram pela pior jogada e acabamos não fazer o gol. E o primeiro gol aí, o gol do Veiga, né, o único gol da partida, na verdade, tem uma jogada numa bola recuperada e que depois encontra o Endrick, e aí eu quero falar desse moleque porque embora ele erre alguns passes, erre alguma jogada ou outra, que é normal, qualquer jogador erra, é um jogador muito forte fisicamente. É um jogador que tem um arranque muito bom, tem uma velocidade muito boa, uma condução de bola boa e é inteligente, cara. Esse moleque, de fato, eu tenho absoluta certeza que ele vai dar certo na Europa, que ele vai jogar muita bola, porque é um moleque muito rápido, inteligente e com qualidade. E ele parte, quando ele põe essa bola na frente, é muito difícil o zagueiro pegar. Ou o zagueiro chega junto com ele para tentar parar ele no corpo antes dele colocar a bola na frente, porque depois é correr atrás e fazer a falta ou torcer para que ele não faça o gol. E foi o que aconteceu. Foi feita a falta em cima do Endrick. A princípio eu achei que o juiz ia dar a falta, mas aí o juiz foi muito bem e deu a vantagem, a bola sobrou para o Veiga. E o Veiga fez o que é uma das especialidades dele, que é o chute de fora da área, na entrada da área. Acabou fazendo 1-0 para o Palmeiras ali. E isso acho que deu uma certa tranquilidade para a torcida e para o time dentro de campo também, né? Segundo tempo começa com o Palmeiras também nessa tomada, ainda mais lento, mais moroso, mas encontrou boas oportunidades. O Murilo deu um passe espetacular para o Breno Lopes, que o Breno Lopes não pode perder. O Abel fala disso na coletiva também. E aí vem toda aquela discussão de novo, né? Porque o Breno Lopes tinha marcado 2 gols, aí já criou aquele oba-oba. Pô, podemos contar com o Breno Lopes no banco pode ser uma grande opção. E aí, de novo, ele perde um gol que não se pode perder e volta toda aquela discussão. Pô, será que dá para contar? Não dá para contar com o Breno Lopes? Eu, particularmente, acho que o Breno Lopes poderia ser um nome a ser negociado, sim.
É um jogador que é uma roleta russa no meu modo de entender. Tem horas que ele vai marcar o gol e tem horas que ele vai perder gol fácil como esse. E de repente, dependendo de como for a situação do jogo, né, esse gol poderia ter custado muito caro, porque se a gente por acaso toma o gol numa bola aérea lá no fim de jogo, o empate ia ficar muito amargo e a gente ia lembrar desse lance, e não só desse lance, né? Porque teve também um lance com o Luiz Guilherme que precisa entrar mais no jogo, tem muita qualidade, mas às vezes é preciso tomar a decisão mais rápido do que fazer. Me lembrou um lance que ele fez muito com o Marinho do Fortaleza agora na final da Sul-Americana, que dribla o jogador e tem a oportunidade de bater por gol e prefere dar mais um drible. E aí quando dá mais um drible, toda a marcação já fecha em cima e você não consegue nem passar a bola e nem chutar pro gol. Então precisa ter essa decisão mais rápida o Luiz Guilherme, assim como outros jogadores. Entra o Rony no segundo tempo. Rony fez uma boa movimentação, que é uma movimentação que é costumeira dele, de girar por trás do zagueiro, receber essa bola, cruzou a bola para dentro da área, aí ela passou praticamente por todo mundo, ninguém conseguiu chegar nela, e ela sobra para o Rocha. Rocha também que entrou e tá pisando mais na área devido ao 3-5-2. E aí o Rocha tem a oportunidade de finalizar no gol e de passar para o Rios, que estava livre dentro da área. E o Rocha decide bater para o gol. Outra ilustração do que o Abel fala de passar para o companheiro melhor posicionado, de ter tranquilidade, de ter calma. E o Rocha é um jogador experiente que deveria ter essa calma e deveria ter passado essa bola para o Rios para poder finalizar dentro da área. E esse, para mim, foi o grande destaque da partida. Richard Rios. Confesso para vocês que quando o Palmeiras contratou esse cara, eu tive boas esperanças, expectativas em cima do futebol dele, pelo que eu tinha visto dele jogar pelo Guarani, e isso acabou não se confirmando de início, né? É um jogador que prendia demais a bola, estava numa rotação parecia diferente, e parecia que não se encaixava com a posição de volante. E o 3-5-2 parece que deu uma nova vida para o Richard Rios, além da sequência de jogos que ele vai ter agora com a lesão do menino, acredito eu, que ele deve ser o titular mais utilizado. Enfim, voltando. Ele tem tido mais liberdade para subir, para entrar na área, para conduzir essa bola, para aparecer pelo lado direito, por exemplo, também muitas vezes na ponta direita, coisa que ele fazia de maneira muito costumeira e corriqueira no Guarani, aparecia muito pelo lado direito ali. É um jogador que é habilidoso, que tem um bom chute, protege muito bem a bola e tem também mostrado pra gente que tem uma qualidade até na enfiada de bola. Tem sido um jogador que tem pego mais confiança, tem ganhado mais confiança para enfiar essa bola para os atacantes ou para os alas, né, laterais, como quiserem, que estão no campo de ataque. Então, esse é um cara que tem se beneficiado demais desse sistema, com mais proteção lá atrás, dando mais liberdade para ele chegar na frente e tem aproveitado muito bem a oportunidade. É como o Abel falou, é melhor ter calma ainda com ele, né, para não deixar com que ele se vislumbre demais com o que está fazendo e para que ele mantenha essa média e continue crescendo gradualmente. Mas se mostra um jogador muito interessante. Arthur entra no segundo tempo, não gostei da entrada do Arthur. Acho que é uma opção que o Abel fez e tá tudo certo, né? Eu teria optado pelo John. Acho que o John tem mais característica de meia do que o Arthur. O Arthur não vive boa fase e acho que no meio não é a posição dele, a posição que ele possa render mais. Apesar de ter rendido assim no Bragantino em alguns momentos e tudo mais, acho que a ponta é o lugar dele. Não gostei da entrada do Arthur. Para mim, praticamente pouco participou do jogo, pouco teve alguma participação efetiva, pouco mudou o jogo, por assim dizer. Fabinho é outro cara que eu esqueci de falar aqui no começo, mas que teve um destaque para mim monstruoso. Mostra que tá pronto, que a gente pode contar com esse moleque pro final dessa temporada e pra temporada que vem. É um moleque que joga de cabeça erguida, que tem um bom passe, que sabe observar bem o campo na hora de inverter uma bola, de dar um passe, e tem muita pegada, muita marcação. É um volante mais de contenção para jogar na frente dos zagueiros. Acho que pode ser muito bem aproveitado. Se você quiser dar uma liberdade para o Zé Rafael, você pode jogar com Fabinho e Zé Rafael. Se você não tiver o Zé Rafael, você pode jogar com Fabinho e Rios e você dá mais liberdade ao Rios. Enfim, é uma peça muito importante que o Palmeiras
começa a utilizar e que mostra que está pronta assim para jogar pelo time profissional do Palmeiras. Então, assim, turma, no geral foi positiva. Alguns pontos que ficam aí de ressalva. Palmeiras precisa tocar essa bola com mais agilidade. Acho que falta muitas vezes arriscar mais o passe quando se encontra um jogador livre. Muitas vezes o Palmeiras é muito conservador nesse ponto. O jogador tem a opção de fazer um passe, mas é um passe que precisa ser feito com o lado de fora do pé, por exemplo. Ele prefere dar um passe de chapa mais conservador para trás do que enfiar uma bola de 3 dedos ali no meio e pegar um cara livre no meio para começar essa jogada. E quando você pega times fechados como o do Bahia, você precisa ter essa velocidade, você precisa ser muito mais ágil. Mais coletivismo por parte dos jogadores, tranquilidade e coletivismo por parte dos jogadores de frente. Quando você está na frente, você precisa ter tranquilidade para definir a jogada, e tranquilidade não é lentidão. Mas tranquilidade é você ter clara evidência, como gosta de dizer o Abel, para tomar a melhor decisão. E muitas vezes os jogadores do Palmeiras precisam prestar atenção para quem está melhor posicionado para poder passar essa bola. No mais, eu gostei, tenho gostado demais dos 3 zagueiros, tem dado vida a alguns atletas, e o Richard Rios é um caso, o Fabinho é outro caso, o Luan é outro caso, tá? Para mim é um dos pilares dessa formação ter dado certo, estar dando certo. E aqui quem fala é um crítico ferrenho do futebol do Luan em diversos momentos. E acredito que você também possa ser um, já que a grande maioria do torcida do Palmeiras critica o Luan e com certa razão. Mas ele tem recuperado a imagem dele, acredito eu, nesse sistema. E se tudo caminhar conforme está mostrando pra gente, acredito que a gente possa sim encontrar uma sobrevida para o Luan dentro do Palmeiras. Vale a discussão, principalmente dentro desse esquema de 3 zagueiros, tá certo? Então é isso. Com relação ao jogo, o que eu vi foi basicamente isso. Mais uma vez um Palmeiras equilibrado, consistente, um pouco mais devagar do que contra o São Paulo, mas ainda assim um bom jogo. E agora passar rapidinho pela coletiva do Abel. Primeiro dizer da postura do Abel. Cara, sensacional. Essa é o tipo de coletiva que a gente gosta, o palmeirense gosta de ouvir, o palmeirense gosta de assistir do Abel Ferreira. Muito mais tranquilo, muito mais equilibrado, falando sobre futebol, porque ele entende muito sobre futebol e gosta de falar de futebol. Levou as perguntas para o lado técnico, como eu acredito que deva ser, e menos para o lado humano da coisa, menos para o lado pessoal dos jogadores, né? De uma crítica e etc. Acho que é assim que tem que ser. Deu gosto de ver. Esse lembrou o Abel pelo qual a gente aprendeu a gostar e admirar o trabalho. E é o Abel que esse Abel dessa coletiva, voltando a ser o Abel que de fato ele é e sempre foi, tendo atitudes condizentes com aquilo que ele é e se mostrou pra gente, é o Abel que eu confio para fazer parte de uma reformulação do Palmeiras. É o Abel que se mostrou aberto a opiniões, se mostrou aberto ao diálogo e se mostrou muito humilde, como ele sempre foi. Como ele sempre foi, tirando esse período de estafado, esse período mais rancinza, mais agressivo do Abel, é o Abel que eu acredito que possa ser o treinador para 2024 e para uma renovação. Esse Abel, sim, porque é um Abel que entende quando erra, reconheceu isso durante a coletiva, que errou em alguns momentos, que deixou de fazer algumas alterações que poderiam ter sido feitas antes, como no caso do Rony, por exemplo, que é um ponto que ele cita na coletiva, que o Rony não vive um momento tão bom quanto já viveu e que ele poderia ter sim preservado o Rony antes, ter tirado o Rony antes, e muitos torcedores, assim como eu, falavam a respeito disso e ele acabou insistindo, ele reconhece que errou nesse ponto. Ele fala também a respeito do Veiga. E assim, a percepção que eu tive do campo, sem ver a coletiva do Abel, é um Veiga que ficava preso nas entrelinhas do Bahia, ficava entre a linha de zaga e a linha de meio campo do Bahia, se movimentava de lado a lado, mas participou muito pouco do jogo, pediu muito pouco essa bola e foi pouquíssimo acionado. Eu até fiquei irritado com o Veiga durante a partida lá, sentado na minha cadeirinha, e depois de ouvir a coletiva do Abel, eu até que entendi um pouco, apesar de não concordar muito, mas o Abel explicou o que ele pensa a respeito do Veiga, de um camisa 10. Ele falou o seguinte na coletiva, que
O Veiga está naquela posição atrás dos dois atacantes para fazer a função de 10, seja para, quando acionado, dar assistência, ou então para chegar na área quando a bola está pelas laterais. E ele não quer que o Veiga saia daquela posição para vir fazer a função de 8. E no jogo contra o São Paulo, o Veiga fez muitas vezes a função de um 8. Veio na linha de meio campo buscar essa bola e para mim isso teve grande participação na abertura de espaços no meio campo, tá? Isso é uma coisa que a gente pode conversar depois. Mas o Abel disse que prefere que ele fique ali, que existem posições em que você precisa esperar que a bola chegue até você. E até citou o fato do jogador brasileiro ser muito peladeiro, querer muito tocar na bola toda hora, muitas vezes voltando lá atrás e pegando essa bola para dar um passe simples pro lado e deixar de ter um jogador lá na frente. Ele falou, pô, de repente o cara que é 10 sai da posição de 10 para fazer a função de 8 e na hora que a bola chega lá na frente não tem ninguém entrando na área. Mas assim, isso pode ser facilmente corrigido com a ocupação dinâmica de posições. Ou seja, se o Veiga veio fazer a função de 8, buscar essa bola no meio, nada impede que o Rios assuma a função de 10. Nada impede que o Endrick caia pelo meio, ou que o Breno Lopes caia pelo meio, ou até mesmo que os nossos alas entrem pelo meio. Tudo basta por uma questão de sinergia e, claro, isso vai sendo adquirido com o tempo, né? Essa formação o Palmeiras está usando há 3 jogos e conforme a gente for utilizando muito mais, eu acredito que alguns ajustes vão sendo feitos. Mas eu senti falta de uma participação maior do Veiga e o Abel explicou isso na coletiva, que ele quer que o Veiga fique ali naquela região mesmo de 10 e que espere a bola chegar nele. E se essa é a orientação do professor, então fica aí uma observação para quem tem a oportunidade de passar essa bola para o Veiga, é acionar mais o Veiga, é dar mais bola no Veiga, porque o Veiga tem qualidade para fazer muito mais. A minha cobrança em cima do Veiga não é porque o Veiga é mau jogador, não é porque o Veiga não rende ou porque o Veiga é um jogador ruim. Muito pelo contrário. A minha cobrança em cima do Veiga é para que ele participe mais, porque eu entendo que ele tem capacidade técnica e inteligência para fazer muito mais do que ele tem feito. Mas enfim, isso é um ponto pessoal da forma como eu enxergo e o Abel explicou o porquê ele não saiu dessa posição de 10. E o último ponto que eu queria passar é uma coisa que o Abel cita em relação à autoestima e confiança, que são coisas diferentes. Ele diz que a autoestima abalada é muito mais difícil de recuperar e isso pode afetar alguns jogadores, e até cita de novo o Rony, que pode ter sido afetado por isso. E o que eu entendo por autoestima é diferente de confiança, apesar de parecerem iguais. A autoestima é aquela imagem que você tem de você mesmo. Então, se você passa a duvidar que você é bom, se você passa a duvidar que você tem capacidade para fazer aquilo, é muito mais difícil de recuperar do que simplesmente a falta de confiança. Porque a falta de confiança é uma coisa momentânea. É um passe que você errou e, não vou tentar mais esse passe. Mas isso não significa que você parou de acreditar na sua capacidade. Então, um passe certo vai te devolver a confiança que você perdeu num passe errado. Já a autoestima tem muito mais a ver com a sua visão, com a visão que você tem de você mesmo. E isso pode explicar muitas vezes uma oscilação de rendimento que a gente tem. Agora, é claro que isso existe e ele deixou bem claro e é importante a gente entender. Mas isso é diferente de deficiência técnica, só para que a gente possa ter esse efeito de comparação em possíveis futuras análises a respeito da qualidade técnica de um jogador ou outro. Mas é isso então, turma. Bom, uma vitória para mim excelente, um jogo consistente, equilibrado. Tivemos alguns pontos aí negativos que eu ressaltei no vídeo que o Abel falou na coletiva, mas também tem muita coisa positiva e os 3 zagueiros têm sido uma surpresa grata demais e estamos encostando no Botafogo. Hoje vamos falar a respeito disso, não importa o que digam, depois das 9 horas, então você vai para lá porque hoje tem debate a respeito dessa fase do Palmeiras, a respeito se dá, não dá, se dá para acreditar no brasileiro. E já aproveita e deixa a sua opinião aí embaixo. Você acredita no brasileiro? Você tem gostado dos 3 zagueiros? O que você mudaria? Tem algum jogador que você tiraria para colocar outro? Fala para mim o que você pensa e o que você achou da postura do Abel. Porque para mim, esse é o Abel que eu aprendi a admirar e respeitar. E esse é o Abel que eu quero no Palmeiras para 2024 e além, se for possível. Então, se você chegou até aqui, deixa o dedo no like, porque isso fortalece demais o trabalho. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.